Olá pessoal, então nós estamos iniciando mais uma aula de CTS e hoje a gente vai falar do início, do grande impulso que recebeu o sistema heliocêntrico, quer dizer, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Mas para chegar lá, nós vamos dar uma continuidade, dos acontecimentos, aos acontecimentos que a gente vinha narrando na aula anterior. Então vamos pegar aqui a nossa linha do tempo. E nessa linha do tempo, hoje, nós vamos dar um destaque, né? A gente já tinha falado aqui do Gutenberg, a gente já tinha falado do Henrique VIII, não é? Do Calvino, do Lutero, dos personagens da época, Leonardo da Vinci, do Michelangelo, não é isso? E hoje nós vamos dar um destaque para um sujeito que viveu nessa época, em plena época aí da Reforma, em plena época do luteranismo, calvinismo, o anglicanismo, né? É, nós vamos falar de um papa especial, começar por ele, que é o Gregório XIII. Então, antes da gente falar aqui das considerações sobre ele, vamos colocá-lo aqui na nossa linha do tempo. Ó. O Gregório XIII está aqui em azul, gente, tá vendo? Ó? Então ele vai ser um personagem importante para nós agora, assim como esse Luigi Lilio, o Clauvius, que vão trabalhar junto com ele, tá? No quê? Na reformulação do calendário. Então nós vamos falar do calendário gregoriano, olha, por causa desse sujeito, Gregório XIII, que nós temos o calendário gregoriano, tá? E depois a gente vai falar desse pessoal que inicia, então, um novo impulso do copernicanismo, né? Do copernicanismo, ou seja, do heliocentrismo, copernicanismo, que a gente vai falar desse sujeito chamado Copérnico, que viveu também nessa época, tá bem? Então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo lá na Europa, né? E por isso é que esses personagens ficam juntos nessa linha, nossa linha fica cheia, né? Fica uma linha bem cheia de gente aqui. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos pegar aqui, ó, a questão do calendário, tá? Então, o calendário juliano e o seu erro de um dia a cada 128 anos. Bom, vamos lembrar. Eu falei isso lá no início do curso. O Júlio César, imperador romano, né, ele levou para Roma um sábio de Alexandria, na época, pouco depois que ele passou pelo Egito. E lá no Egito ele deu uma força para Cleópatra, que era irmã de um sujeito chamado Ptolomeu, e os dois disputavam o trono do Egito naquela época, né? Isso é pouco tempo, algumas décadas antes de Cristo. Bom, passando por lá, o Júlio César, provavelmente vendo o grande avanço do povo, o avanço, vamos dizer assim, científico do povo de Alexandria, ele resolveu levar um pessoal de Alexandria, não sei quantos exatamente, ele levou para Roma, e lá eles propuseram um calendário, porque o calendário romano da época era um calendário baseado na lua. Então tinha os meses lunares e depois tinha um mês que era o último mês, já que a lua, 12 ciclos de lua não coincidem com os 365 dias e alguma coisa que é o ano solar, era necessário introduzir um mês que ele ficava meio que flutuante. E essa flutuação desse último mês, que era calculado por sacerdotes, por equipes de burocratas e tal, provocava muita corrupção, muita briga. Então, o Juliano resolveu acabar com aquilo e aí se instituiu o calendário juliano, que era um calendário de 365 dias, 12 meses, e a cada 4 anos tinha um ano bissexto, quer dizer, o fevereiro, como a gente entende hoje, é sempre de 28 dias, mas no ano bissexto ele tem 29 dias. Então, o Juliano instituiu isso antes de Cristo, tá? E isso foi durando séculos e séculos e séculos. Mas vai criar um problema, né? Nós vamos tentar entender exatamente esse problema, qual foi o problema criado, tá? Bom, o problema está aí, né? Assim, formulado, vamos dizer assim, fisicamente, esse calendário ele vai ter um erro a cada 128 anos, ele acumula um dia de erro. Por quê?
porque o ano não é de 365 dias e um quarto, né? Que seria 365 dias e 6 horas. Não. O ano tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos. Eu escrevi mais que 45 segundos, porque o ano é extremamente complicado. Ele varia de ano para ano a duração do ano. É uma duração, é um cálculo, né? Quando se chega a segundos, é um cálculo bastante complexo, porque o movimento da Terra não é tão simples, né, para dizer que a Terra gira em torno do Sol simplesmente. Tem influências várias, inclusive de outros planetas, tá bom? Bom, nosso ano, resumindo, ele é 365,2422, se a gente colocar em decimais aí, e não 365,25, tá? Então, se você considera que o ano é 365 dias e um quarto, ou seja, 365,25, o seu ano está mais comprido que o ano real, tá vendo? Então, a cada 4 anos você acrescenta um dia que é o ano bissexto, né? E isso vai dar problema, tá? Bom, qual que é o problema que deu no contexto da igreja? Primeiro nós temos que falar desse problema no contexto da igreja. Quando a igreja foi fundada, lá no Concílio de Nicéia, isso 300 e pouco depois de Cristo, o que ficou combinado? Uma das coisas que ficou combinado era a marcação do dia da Páscoa, eu já falei disso. E essa marcação do dia da Páscoa, ela foi combinada de acordo com o evento lunar. Então, depois que o Sol passa no Equador celeste, quer dizer, passa em cima do Equador, vamos dizer assim, no dia 21 de março, tá? Então, o dia do 21 de março é o dia do equinócio, é um dos equinócios, né? 21 de março e 22, 23 de setembro. Então, naquele dia que o Sol passa em cima do Equador terrestre, ele está no Equador celeste, né? Do ponto de vista de quem está na Terra, é o dia do equinócio. E aí combinou-se que a próxima lua cheia, isso aí o cálculo é um pouco mais complicado, tá? Está lá no nosso livro, se vocês quiserem ver o cálculo completo lá. Mas a próxima lua cheia vai ser uma Semana Santa. Por isso que Semana Santa é sempre lua cheia. E o cálculo da Semana Santa, então, varia de ano para ano, porque a gente tem que saber quando vai ser a lua cheia depois do dia 21 de março. Então, isso foi combinado lá em 320 e poucos depois de Cristo em Nicéia. Acontece que, como eles seguiam o ano juliano, né? E como o ano juliano não é um ano, vamos dizer assim, muito exato, ele tem um erro, igual eu mostrei lá cada 128 anos, o que foi acontecendo lá no céu? Foi acontecendo que o equinócio saiu do dia 21 de março. Então, ele foi retardando, passou para o dia 20 de março, passou para o dia 19. E ao longo dos séculos, como isso, dentro do contexto cristão, né? Igreja Católica, isso era muito importante para toda a cristandade, para toda a Igreja Católica, depois a Ortodoxa, né? Todo mundo tinha que saber exatamente o dia da Páscoa. O que aconteceu então? Olha, é, aqueles que ficavam encarregados de calcular o dia da Páscoa, mesmo durante a Idade Média, mesmo quando a maioria das pessoas era analfabeta, essa, né, prática científica, vamos dizer assim, foi mantida. Então, calculava-se o dia da Páscoa e também os dias de cada santo. A igreja tem um calendário de santos, né? E cada dia é o dia de um, dois, três, quatro, cinco santos, tá? Então, aquele calendário de santos e o calendário da Páscoa, o dia da Páscoa, eram montados ano a ano por um grupo de sábios, né? Mas o pessoal começou a notar isso ao longo dos séculos, que não era o dia 21 mais de março que estava acontecendo o equinócio. Mas daí a fazer uma mudança, né, exigia-se um esforço grande e um estudo muito complexo. Por isso que pelo menos 3 papas anunciaram que iam mudar o calendário e não o fizeram, porque tinha outras coisas mais importantes para eles fazerem e eles deixaram isso para depois, deixaram isso de lado. Então, na época do Gregório, que era exatamente a época da Reforma Protestante, quer dizer, em pleno conflito enorme dentro da cristandade, o Papa institui um grupo de estudos para poder fazer uma reforma no calendário, né? E estavam ali aquele pessoal
que eu mostrei aqui na linha do tempo, né, perto do Gregório, tá? Vamos lá mostrar rápido novamente aqui, olha. Principalmente esse sujeito aqui, ó, esse Luigi Lilio, porque ele era o principal. Ele e o Cláudios, os Clávios também. Eles eram, se eu não me engano, eram jesuítas. Então, de uma turma, né, acostumada, como eu já falei na aula passada, né, uma turma acostumada dentro da igreja, né, designada ao estudo, tá bem? Bom, então o que que eles fizeram, né? Eles foram apontando para o Gregório algumas alternativas para poder consertar o ano, né? Uma das alternativas que era importante, né, seria como nós vamos agora fazer o equinócio voltar para o dia 21 de março, né, já que ele estava acontecendo dia 11. Então, uma das alternativas era, em cada ano você tira, cada ano bissexto, por exemplo, você tira o bissexto e coloca um ano comum, sem ano bissexto. Isso ia fazer com que lentamente o equinócio fosse voltando para o dia 21 de março. Era uma solução bem razoável, uma vez que ela ia sendo introduzida a longo prazo, não ia causar nenhum transtorno. Você, né, no dia a dia a gente nem nota se aquele ano é bissexto ou não é bissexto, não é verdade? Então, seria uma solução simples. Mas eu não sei por quê, talvez porque ele quisesse causar um impacto grande, o Gregório resolve que não, que ia fazer chegar de uma vez o calendário no lugar, né? Com isso, ele instituiu, né, uma mudança drástica e ele lançou essa proposta, essa mudança, no dia 24 de fevereiro de 1582. Então, naquele dia, ele lançou uma bula preparando todo mundo, né, que fosse dar atenção à história para mudar o calendário. Então, naquele ano, depois do dia 4 de outubro, veio o dia 15 de outubro. Por que outubro? Porque eles imaginaram que outubro ia causar menos transtorno. Era um mês de poucas celebrações, vamos dizer assim, né? Então era um mês mais fácil de mudar. Então vejam bem, em vez do dia 5 ser esse, né? Em vez do dia 5 de outubro, passou a ser o dia 15 de outubro. Imagina a confusão quando isso é colocado por um papa, e aí você tem a igreja ortodoxa do lado de lá que vai achar que não tem nada a ver com isso. Tem os luteranos, os calvinistas, os anglicanos que vão achar que não tem nada a ver com isso. Então, deu muito, mas muito conflito mesmo. O Papa foi acusado pelos outros de estar querendo enganar todo mundo, estar querendo voltar a dominar, né, os povos. Eles já tinham se separado da Igreja Católica, de jeito nenhum. Quem aderiu primeiro foram outros, né, foram os que estavam ligados ao Papa. Mas então, olha a outra regra, como é que ficou a regra agora? Então, os múltiplos de 400 são bissextos, tá? Normal. O ano 2000 é múltiplo de 400, então ele é um bissexto. Mas não são bissextos os ânimos múltiplos de 4 e de 100, mas não são múltiplos de 400. Então, por exemplo, o ano 1900, né? Ele não é múltiplo de 400, ele é múltiplo de 4 e é de 100, mas não é múltiplo de 400. O ano 2100 é a mesma coisa. Ele é múltiplo de 4, é múltiplo de 100, mas não é múltiplo de 400. Então, ele não é bissexto. Tá? Então, com esse arranjo, o que aconteceu? O calendário ficou muito mais preciso. Quer dizer, aquele pluszinho, né? Quando você considera que o ano tem 365 dias e um quarto, e por isso que você tem que colocar lá de 4 em 4 anos um dia a mais no calendário, né? Aí você sabe que você está exagerando, então você vai lá em determinadas épocas, você tira o ano bissexto, aí você tira o seu exagero. Então esse pequeno exagero ele foi sendo calculado, né? Um dia a cada 128 anos, quer dizer, como é que você retira um dia do ano bissexto, e aí você chega o calendário no lugar de novo. Então o objetivo é manter esse 21 de março como o dia do equinócio. E aí deu todo tipo de confusão. Mas vejam bem, olha, naquela época, vamos ver aqui quem é que estava aderindo aí a essa mudança, né? Então, de cara, Portugal, Espanha e Itália.
Só que Itália não era a Itália que a gente conhece, né, gente? A Itália, eu já falei que ainda não estava unificada, era uma série de cidades independentes, mas além da língua comum, eles todos eram católicos, então tudo bem para eles. Mas, né, os outros, nada disso. Então, a Alemanha e a Inglaterra foram depois de 1700, já era século XVIII. Então, imagina a confusão, né? Você tem para, né, um povo, você tem um dia do ano, para outro povo você tem 10 dias de diferença. Então, o próprio Newton, né, que é famosão aí, o físico das três leis de Newton, na época que ele nasceu, o calendário da Inglaterra não era o mesmo calendário da Itália, da Espanha, de Portugal. Então, ele tem a data de nascimento na Inglaterra e a data de nascimento. Me parece que a França já tinha aderido também ao calendário gregoriano, tá? E para a gente ter uma ideia da duração dessa peleja, imagina a dificuldade quando um país vai fazer comércio com outro país, certo? Então, assim, na hora que você vai fazer lá sei lá, um tratado de comércio, se você não vai chegar lá, toma o dinheiro, toma o ouro, me dá aí a mercadoria, mas você vai programar um comércio daqui a um tempo, você vai escrever uma data, se o outro tiver um país de data diferente, ele vai escrever uma data diferente. Então, é do interesse do comércio internacional que as datas sejam iguais para todo mundo. Então, hoje, por exemplo, né, você tem calendários muito diferentes por aí. Para os países muçulmanos, o dia do nascimento, o ano do nascimento do Maomé é o ano 1. Na China, você tem outra maneira de medir o ano. Na Pérsia, né, no Irã, você tem lá dois calendários. Tem um calendário antigão lá dos persas. Então, tem vários calendários circulando no planeta, e isso é muito interessante. Mas todo mundo tem que ter um calendário para fazer comércio. E hoje em dia, esse calendário, vamos dizer assim, internacional, o mais internacional de todos, é o calendário gregoriano, tá? Mas a Turquia, por exemplo, né, ela só aderiu em 1927. Foi o último país a aderir ao calendário gregoriano. Então, imagina aí o tamanho da confusão. Então, nós estamos falando numa época em que a Europa estava efervescente, né? Estava fervilhando de mudanças, tá bem? E essas mudanças estavam sendo proporcionadas principalmente pelo enriquecimento a partir do surgimento do capitalismo, né? E daquela força mercantil e de produção que estava crescendo sem parar na Europa, tá? Bom, a gente poderia talvez fazer um contraste assim com a China, por exemplo, tá? Então, até 1970 aproximadamente, a China, né, que a gente conhece hoje, nem era China. A China que aparecia na ONU era o que a gente chama hoje de Taiwan, uma ilha, né, do lado da China, aquela ilha lá que hoje chama Taiwan. Então, a partir daquela época, a partir de um acordo entre o governo comunista chinês, representado pelo Deng Xiaoping, e o governo americano, aí representado, né, pelos seus chanceleres, né? Eles fizeram um acordo, Henry Kissinger do lado americano, eles fizeram um acordo comercial super importante. Então a China era muito pobre até aquela época. Tem um livro em português muito interessante que se chama Enfio na China, que o Enfio, que era um cartunista e um jornalista brasileiro, ele faz uma viagem à China e chama-se Enfio na China antes da Coca-Cola. Então ele descreve como é que era a China naquela época, pré-industrial. Olha que loucura. Já era uma potência militar, vamos dizer assim, tá? Mas era uma China pré-industrial. Então, no acordo, mais ou menos foi o seguinte: o que o Deng falou para o Henry Kissinger? Olha, nós chineses temos uma população absurdamente grande e eles não estão precisando muito de trabalho, estão dispostos a trabalhar por, sei lá, salário de $100, $200 por mês. O americano paga $3.000 no mínimo por mês. Então, por esse acordo, as empresas americanas começaram a levar, né, suas produções para a China. Então, a China começou a produzir para as empresas americanas a um preço muito mais baixo do que era produzido no próprio Estados Unidos. Então, a Europa aderiu, todos os países aderiram, até, né? E por isso que hoje tudo que tem no Brasil, você está sujeito a comprar numa loja, está sujeito a comprar uma coisa made in China.
Então você tem uma China que explodiu de 1970 para cá. E ela virou a China comunista, que é a China, essa foi uma das exigências dos chineses. Então nós vamos entrar para a ONU, nós vamos ser a China e Taiwan foi excluída da ONU. Então Taiwan não participa da ONU. Enquanto que a China, agora que participa da ONU, é a China comunista, a partir desse acordo inicial lá dos anos 1970. Então, a China, né, a partir de 1970, começou a viver uma explosão comercial, uma explosão, uma expansão enorme dos negócios, das oportunidades, né, das chances de você ficar rico. Então, os chineses, pelo menos os que eu conheci, eles adoram a China, porque acham que a China é cheia de oportunidades de fazer negócio, de enriquecer, de fazer dinheiro. Né? Eu estou fazendo esse paralelo para a gente tentar entender um pouco o que estava acontecendo na Europa. A Europa também estava saindo de uma economia rural, feudal, toda atrasada, todo mundo analfabeto, para uma economia pujante de muito comércio, comércio internacional, né? Fervilhando de universidades, de ideias diferentes e uma confusão, vamos dizer assim, uma ótima confusão intelectual, né, circulando por lá. E, ao mesmo tempo, né, essas revoluções do pensamento, como foi a Reforma Protestante. Então, eu falei para vocês, não dá para você entender a reforma se você não incluir ali o capitalismo. Quer dizer, a reforma acontece, ela tem sucesso porque era do interesse dos comerciantes da época ficarem livres, né, das ingerências do Papa. Tá? Então, nesse contexto é que vai surgir as histórias de hoje. A primeira delas que eu falei foi o calendário. Né? E foi interessante, muito interessante. Tem até um livro chamado A História do Calendário. Se você digitar no Google, você vai encontrar esse livro. Muito legal esse livro. E você vai ver que os países protestantes, apesar da briga toda que tiveram, por causa do que é isso, quem que o Papa está achando que é, eles tinham os estudiosos deles. E os estudiosos, e nós vamos ver isso cada vez mais, apesar de estarem em religião diferente, um é protestante, o outro é católico, eles trocavam cartas, eles conversavam entre eles. E o que os estudiosos do lado luterano, por exemplo, foram vendo? Que apesar de ter toda essa briga política, a proposta do Gregório fazia sentido, porque não foi uma proposta que surgiu da noite para o dia. Ele convocou um grupo de estudiosos para fazer uma proposta, depois de muito estudo, para ver como é que eles podiam ajustar da melhor maneira o calendário. Por isso é que eles acabaram aderindo, porque acharam que era razoável cientificamente, acima das brigas religiosas, do ponto de vista científico, a proposta estava boa. Então, isso foi, né, um movimento extremamente interessante. Mas teve outros. Vamos adiante. Bom, eu tenho aqui, agora nós vamos falar um pouquinho da astronomia de Ptolomeu e o sistema de Copérnico, nós vamos falar rapidamente desse movimento aí, do hermetismo na Itália, nós vamos falar dessas consequências. Eu deixei algumas questões aqui, ó, que vocês podem até dar uma pausa e pensar nelas, depois a gente vai colocar lá também para vocês, tá? Mas nós vamos primeiro pegar aqui. Nós vamos pegar aqui dentro do nosso calendário, né, a entrada em cena de um sujeito dessa mesma época, que é esse cara aqui à esquerda, o Copérnico. Então vejam bem, o Copérnico viveu na mesma época de Lutero, Calvino, Henrique VIII, tá? Quem era esse cara? Esse cara era um polonês, né, que ele vai a Roma, ele estuda na juventude astronomia, estuda bastante. O que ele estuda na astronomia? O sistema de Ptolomeu. E naquela época já estava, né, já havia uma preocupação com, por exemplo, de estabelecer boas tabelas para que as estrelas, né, e os planetas, os movimentos dos planetas fossem mais precisos. Imagina, para você fazer um calendário, você tem que ter um bom posicionamento no céu, né, das estrelas, dos planetas, do Sol, como é que está se movimentando ano a ano, né? E a Europa tinha que refazer as tabelas, uma vez que eles agora tinham tabelas muito antigas. Mas, enfim, né? O Copérnico, ele, de alguma maneira, e não é uma história simples, mas ele vai vendo, ele estuda o sistema de Ptolomeu, e ele vai vendo que há alguns erros no sistema de Ptolomeu, tá? E aí ele vai soltar esse livro aqui em 1543. Aí nós estamos vendo a versão dele
de 1566, que é o Revolutionibus, né? É um livro, um dos mais famosos, dizem que é um dos mais famosos da humanidade, um dos menos lidos, que é um livro extremamente chato. Bom, qual que era a do Copérnico, né? Qual vai ser o impacto do trabalho desse Copérnico? Ele começa a descobrir uma coisa muito interessante. Primeiro, né? Se vocês estão lembrados da história do sistema do Ptolomeu, Ptolomeu de Alexandria, aquele cara que viveu 100 anos depois de Cristo, né? Nasceu ali pelo ano 100 depois de Cristo. Esse cara foi aquele cara que resolveu o problema dos planetas, né, nos céus. Ele foi aquele cara que conseguiu criar um sistema geocêntrico, a Terra estava no centro, né? E o planeta fazia aquele zigue-zague que a gente viu, que os planetas fazem ao longo dos meses entre as estrelas, por isso eles são chamados de errantes. Né? E aí, esses planetas, era difícil você saber onde ele ia estar daqui a um mês. E o Copérnico, dentro da ideia de que todos os planetas giravam em torno da Terra, no movimento circular, que era a ideia do Aristóteles, com aquela ideia do epiciclo, ele consegue resolver isso. Quer dizer, esse planeta está ali na constelação agora, daqui a 3 meses ele vai estar naquela outra constelação. Se eu rodar as rodinhas do epiciclo da maneira correta. Para fazer isso, ele teve que tirar a Terra do centro do sistema. Ele colocou lá um ponto A, né? Que é que ele achou que geometricamente era melhor. E deu certo, tá? Isso deu certo durante séculos. Os árabes levaram esse sistema para eles, estudaram o sistema durante séculos, não mexeram nele. Quando os europeus fizeram, né, o Renascimento, esse sistema retornou à Europa, tá? E esse sistema foi estudado pelo Copérnico. Mas o Copérnico, de alguma maneira, ficou incomodado. E aí ele começa um debate com os astrônomos para quem ele escrevia, incluindo aí aqueles que mais deram prestígio para ele, que eram astrônomos luteranos que viviam na região que seria depois a Alemanha. Então ele está trocando cartas com esses astrônomos, tá? E ele está falando para eles que ele está incomodado, que ele está achando que não está bom aquele sistema do Ptolomeu. E aí, de tanto estudar o sistema e se tornar um expert nele, a geometria dele é extremamente complicada, porque isso é só um pedacinho do sistema que eu falei. Ainda tem mais umas esferas, cada planeta tem 5 esferas associadas a ele. Então, essas 5 esferas, elas têm que ser acrescentadas àquele ciclo e epiciclo para poder ajustar direitinho a dança dos planetas, né? Eu estou insistindo nesse ponto para a gente não pensar que nós estamos falando coisas simples, que as pessoas comuns poderiam acessar facilmente. Não, era coisa extremamente complexa, coisa que exigia muito esforço intelectual. Então, o Copérnico, né, diante dos incômodos que ele tinha, o que ele resolve fazer? Ele resolve fazer o seguinte: eu vou fazer igualzinho o Ptolomeu fez, quer dizer, eu vou usar as mesmas ferramentas geométricas, ciclo, epiciclo, aquela coisa toda, mas em vez de colocar a Terra no centro, eu vou colocar o Sol no centro. Eu vou voltar ao Aristarco, que propôs que o Sol ficava no centro do sistema. Quem sabe eu consigo uma melhoria em relação ao sistema do Ptolomeu. Então, olha só, nós estamos agora em 1500 e próximos de 1500 e nós estamos falando de um debate com o sistema do ano 100, né? Ou seja, 1400 anos depois, tá? Bom, então o Copérnico vai mandando cartas para os colegas astrônomos e tal, e nisso aparece um sujeito chamado Réticos, que era aluno de astronomia lá na Alemanha, e ele fica muito entusiasmado com o Copérnico e vai para a cidade do Copérnico, na Polônia, quer dizer, ele é um luterano que atravessa, né, para o lado católico para encontrar o Copérnico. E nessa época o Copérnico já está próximo de morrer, né, e ele escondeu esse livro que ele prometeu soltar nas cartas para os colegas astrônomos, né? Ele não quer soltar esse livro, provavelmente por causa. Tem duas hipóteses. Uma delas é porque já tinha confusão demais, debate demais, muita briga na época. E em segundo lugar, ele provavelmente tinha medo de soltar um sistema, do sistema dele o pessoal achar
erros no sistema dele, e a partir daí criticá-lo severamente pela bobagem que teria feito, e que era um esforço de uma vida inteira. Bom, de todo jeito, o Réticos ficou junto com ele, e ele na cama para morrer, quando sai a primeira versão do livro dele, que era uma versão bancada, né, pelo Réticos, que inclusive levou lá do lado luterano para fazer a impressão do livro do Copérnico. E curiosamente, na introdução, né, que inclusive foi feita por outros e que dizem que, né, colocou-se lá que aquilo era só uma hipótese para as pessoas não levarem aquilo a ferro e fogo, quer dizer, um pouco da defesa que o Copérnico fazia de si mesmo, né? Não há nenhuma referência ao Réticos naquilo ali. Então, de uma certa maneira, também tinha um medo do Copérnico de falar, olha, o meu aliado, meu grande aliado aí foi um luterano. Então, vai sair o livro sai, o Réticos fica de fora da história, mas mais tarde, quando, né, vir lá no testamento do Copérnico, os direitos autorais ficaram para o Réticos. Então, esse foi o presente que o Copérnico deu para ele lá no leito de morte, né? Bom, então, a gente viu aí uma das páginas do livro, eu fiz essa explicação toda para mostrar para vocês, olha, vocês têm aí, a gente tem aí o Sol no centro do sistema, né? Agora vem o primeiro círculo aí, mas esses círculos são depois tem os epiciclos, tá, gente? Tem Mercúrio em volta do Sol, depois Vênus, depois Terra e a Lua circulando em volta da Terra, Marte mais adiante aqui, Júpiter, né? Saturno e a camada das estrelas. Ó. Então, repara que o sistema aristotélico está todo aí, quer dizer, continua uma cebola. Só que a cebola agora, em vez de ter a Terra no centro, tem o Sol no centro, né? Bom, as pessoas na época, né, quando viram aquele livro ali, elas meio que alguns acharam interessantes, outros torceram o nariz, né? Para ler o livro é muito difícil, a pessoa tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Então o livro tinha tudo para dar errado, o livro tinha tudo para fazer uma cópia, lá, a primeira edição e acabou. Mais ou menos, né, esse 1543, tá? O ano do lançamento da primeira edição do livro. Esse livro circulou, porque naquela época já tinha imprensa, já se podia fazer várias cópias. E algumas cópias chegaram na Itália. E ali é que ele vai começar a pegar fogo. Por quê, gente? Porque a gente tem que entender isso. A Itália estava repleta de estudantes, de jovens, jovens que estavam assim, querendo mudar o mundo, né? Jovens que estavam vendo mil possibilidades novas nas vidas deles e que tinham nas universidades professores muito apegados a visões antigas do mundo, do universo, de como era o mundo e tal. E as visões antigas eram visões associadas especialmente a Aristóteles naquela época, que é um portento, é um filósofo maravilhoso. Nos ensinou a pensar. Mas a cosmologia aristotélica, a gente viu que estava associada a Ptolomeu, e, né, alguns estudantes começaram a fazer o livro do Copérnico circular entre eles. Ó, tem um cara aí que fala que não é a Terra, é o Sol que está no centro. Vamos estudar esse cara? Vamos. E esse pessoal mais tarde foi virando professor. A coisa começou a expandir, essa divulgação do trabalho do Copérnico. Tá? Mas, vejam bem, voltando lá em Aristarco, né? Quando você propõe que a Terra está se movendo, você cria um problema para nós, porque nós estamos acostumados a ver a Terra imóvel, a ver o Sol passar no céu, a Lua passa no céu. Como é que eu vou dizer que a Terra está girando? Então, isso vai criar problemas, ou seja, questões que precisam ser resolvidas, tá bem? Bom, então, de novo, né, nós retornamos às questões lá da época, né, da época do Aristarco. Se a Terra se movimenta, por que nós não percebemos os ventos que resultam desse movimento? Olha aí, está aí uma questão difícil de responder. Qual é o tamanho do universo? Será que é aquele tamanho mesmo proposto pelo Copérnico? Por que os pássaros não ficam perdidos quando voam? Era para o passarinho levantar voo, a Terra ir embora e ele ficar para trás.
quem empurra a Terra para que ela se mova e o que faz com que a Terra se movimente em torno do Sol e não saia de sua órbita. Então, aqui eu vou destacar uma questão aqui importante, essa de que quem empurra a Terra para que ela se mova, pelo seguinte. Olha só, novamente nós temos que entender essa pergunta dentro do contexto aristotélico, tá? Porque para Aristóteles, toda vez que uma coisa está movendo, tem alguma coisa empurrando. Vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Pelas leis de Newton, que se um corpo está parado, ele continua parado, se a somatório das forças sobre ele é zero, se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele continua em retilíneo uniforme, se o somatório das forças sobre ele é zero. Isso não existe na física aristotélica. Na física aristotélica, se um corpo está movendo, tem que ter uma força empurrando. E outra coisa, além da força empurrando, tem que ter uma resistência, tem que ter um atrito. O Aristóteles não admite movimento sem atrito, tá? Então, essa pergunta é muito importante, quer dizer, se a Terra está girando em torno do Sol, tem que ter alguma coisa para empurrar a Terra, porque senão ela não movimenta, né? Senão ela fica parada. Então, essa era uma pergunta, dessas perguntas que a gente listou aí, essa era uma pergunta bastante importante e difícil de responder, né? E outra também, por que ela vai girar logo em torno do Sol? Qual que é o problema, né? O que tem no Sol, né? Afinal de contas, tá? Porque antes a Terra estava no centro do universo, né? Na cosmologia aristotélica. Bom, então o Copérnico deu início, né, a esse movimento. E aí nós colocamos ali do lado um dos grandes entusiastas, e talvez o mais brilhante de todos, que é o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele nasce na Itália, numa família pobre, ele vai ser monge, então ele é um monge católico, né? E ele vai aderir ao copernicanismo. Vamos falar um pouquinho aqui da vida dele. Aqui vocês estão vendo ele, aqui é uma estátua para ele lá em Roma, na Praça das, acho que é o Mercado das Flores. E ali tem aquela estátua que está ali até hoje, ó. E vai ficar ali, né? Enquanto a Itália durar. Bom, então, o Giordano Bruno, ele nasce numa família pobre, ele é muito estudioso, então ele vai para um convento, porque naquela época era uma maneira de um pobre estudar. Ele se torna monge, tá? E ele se declara humanista. Vamos lembrar que os humanistas eram os caras que estavam procurando aprender o latim melhor possível. Eles queriam entender, eles queriam acessar os textos originais do latim e até do grego, de Aristóteles, de Platão, etc. E o Giordano Bruno já tem outra perspectiva. Ele fala, não, se nós estamos atrás de um conhecimento original mesmo, nós temos que ir aos egípcios e não aos gregos. Porque os egípcios, né, foram os primeiros, aqueles que começaram a enunciar como é que era os cosmos. Então, ali estaria o conhecimento original que teria sido, ao longo dos séculos, corrompido, teria sido esquecido e corrompido. Então, ele vai tentar acessar esse conhecimento egípcio a partir de autores que ele leu de Alexandria. E aí ele vai estudar tremendamente. E ele né, uma das coisas que se fala muito dele, é que ele tinha uma memória gigantesca. Então ele lia e guardava o que ele lia com muita facilidade. Ele era um cara muito brilhante. E ele começa a desenvolver as próprias ideias. E aí é que vai criar problema, né? Giordano Bruno vai criar problema. Primeiro, ele vai aderir, né, ao copernicanismo. E ele vai propor uma coisa muito interessante em um dos livros dele, tá? Desculpa, deixa eu pegar aqui, acessar aqui de novo. Bom, esse aqui é um texto do nosso livro, depois eu vou ler para vocês, mas ele vai aderir a uma coisa muito interessante, tá? Nós vamos falar aqui dessa... Esse aqui é um livro dele, ele tem vários livros, tá? Publicados, tá bem? Então, uma das coisas que ele vai propor, isso está num livro que está em português, de uma coleção antiga, que chamava-se Os Pensadores. Então, é uma coleção com vários livros de pensadores diferentes. E um dos livros é de Giordano Bruno. E se você ler lá esse livro de Giordano Bruno, você vai ver que lá ele vai escrever sobre o seguinte: por que é que você pode
pensar que os passarinhos não ficam perdidos com o voo com o movimento da Terra. Então ele vai propor um experimento que é o seguinte: se você está num barco e o barco está em altíssima velocidade, naquela época altíssima velocidade 15 km por hora, 20 km por hora, né? E você vai lá em cima do mastro, no mastro, lá no alto do mastro, pega um saco de areia pesado para o vento não influenciar o movimento e solta o saco de areia para ele cair na vertical. Puf, ele vai cair do mesmo jeito que cairia se o barco estivesse parado, né? Para nós hoje isso é banal, mas não para a época. Então, o que ele quer dizer com esse experimento? Enquanto o saco de areia está caindo, ele mantém o movimento do barco. Ele não vai cair lá na frente por causa do movimento do barco. Porque quando você solta o saco de areia lá do alto do mastro, o fato dele estar caindo significa que ele está caindo com a velocidade do próprio navio. Isso para a gente é facílimo de constatar hoje. Se você está num trem em altíssima velocidade, o que for, um avião ou um automóvel, e você solta uma pedra, ela cai no chão como se o automóvel, o trem ou o avião tivesse parado. Principalmente se a velocidade dele é constante, né? Então, isso é enunciado pelo Giordano Bruno, para mostrar o quê? Nós não tínhamos que ter medo de que o passarinho levanta voo, quando ele levanta o voo, ele vai ficar perdido, a terra vai embora, o passarinho fica para trás. O que o Giordano Bruno está falando? O passarinho mantém os movimentos da terra quando ele levanta voo, que é o argumento físico que a gente usa hoje, tá? Ok, até aí ele está na discussão física, mas aí ele vai entrar em outras discussões bem mais complexas, tá? Uma delas, olha, nós estamos vendo aí essa questão do infinito, né? Ele é um cara fascinado pelo infinito. Então, vejam bem, de onde é que ele vai tirar essa noção de infinito, né? De onde é que ele vai buscar isso? Bom, uma das dicas é o seguinte: o zigue-zague dos planetas, tá? A gente viu que o zigue-zague dos planetas, ele era explicado pelo Ptolomeu com aquela coisa do ciclo e epiciclo, tá bem? O Copérnico vai pegar o zigue-zague dos planetas e a explicação de Aristarco. Quer dizer, é a composição do movimento da Terra e do movimento do planeta que vai dar aquele movimento aparente de zigue-zague do planeta lá no céu, tá? E as estrelas? Por que elas não têm a paralaxe? Isso que é paralaxe, quer dizer, quando a Terra se move, você vê o planeta fazendo zigue-zague no céu por causa do que se chama de paralaxe do planeta, tá? Essa diferença angular entre planeta, Terra e estrelas. Por que as estrelas não têm paralaxe? Quer dizer, porque se a Terra está girando em torno do Sol, era para as estrelas também se moverem nos céus. Há duas soluções possíveis. A primeira foi adotada pelo Copérnico. As estrelas, como Aristóteles falou, estão pregadas lá no final do céu, numa camada só, né? Então, essa camada é fixa. Então, se a Terra gira, a gente tem a impressão de que essa camada de estrelas está girando, mas na verdade é a Terra que está girando. E na teoria aristotélica, não, a camada de estrelas estava realmente fazendo uma circunferência em volta da Terra todos os dias, tá? Qual que é a segunda solução? A segunda solução é adotada pelo Giordano Bruno. Não, as estrelas não têm paralaxes, ele é textual sobre isso, porque elas são outros sóis. E elas são muito longe da gente. Por isso que a gente não vê elas fazerem o zigue-zague. Que é a solução moderna. É isso que a gente acredita hoje. Né? Então ele enuncia isso também. O universo é de um tamanho muito maior do que a gente imagina. Mas vejam a implicação disso. A noção de Deus. Porque na noção da época, que era aristotélica, a camada das estrelas gira por quê? Porque tem ali um motor divino. Quem é o motor divino? É Deus. Deus estaria ali girando a camada das estrelas em volta da Terra. E Giordano Bruno fala: não tem isso, não tem Deus girando ali. O universo é infinito, as estrelas estão extremamente longe, a Terra que está girando. Como é que fica Deus então? Onde está Deus? Vejam bem, na época, né, é um pouco depois da Reforma. Na época estava fervilhando a discussão da Reforma, as guerras entre católicos e protestantes. Ele era monge católico. E ele propõe uma mudança na compreensão do próprio Deus. Tá? E ele vai mais além.
ele adere ao atomismo. Então, o mundo é feito de átomos, tá? E Deus, né? Porque quando você cria a noção do atomismo, você cria também uma pergunta, porque desde que foi formulado lá 300 anos antes de Cristo, a ideia do átomo é que os átomos estão em movimento. Mas o que causa o movimento dos átomos? E aí, na teoria de Giordano Bruno, é a alma divina. Deus espalhado no universo, ele proporciona o movimento de cada átomo. Então Deus estaria interferindo diretamente no movimento de cada átomo. Então vejam, a noção de Deus recebe uma revolução no trabalho de Giordano Bruno, que é um trabalho extremamente bem argumentado, tá? Ele não era qualquer um. Inclusive, ele era um cara que aderiu à alquimia. E ele era um cara viajandão, né? Um cara cheio de ideias, tá? Bom, vocês podem imaginar a dificuldade de um sujeito desses sobreviver naquele ambiente, né? Ele foi expulso, logo foi expulso da Igreja Católica, foi excomungado, ele vai dar aulas pela Europa, tá bem? Ele vai dar palestras pela Europa inteira, por cortes. Depois ele vai ser excomungado pelos calvinistas, excomungado pelos luteranos. Todo mundo tinha medo do Giordano Bruno. E ele era um grande palestrante, né? Uma memória prodigiosa. Existe um filme que eu super recomendo, talvez seja difícil de achá-lo, chama-se Giordano Bruno. É um filme muito legal, que pega a fase final da vida dele. É quando ele recebe o convite de um ricaço da cidade de Veneza e ele vai ficar na casa desse ricaço e estava com 2 livros já preparados. Então a ideia dele era ficar ali, né, ensinando para esse ricaço o que ele sabia e tal, e debatendo e produzir, publicar os 2 livros, mais 2 livros, né? Acontece que esse ricaço, ele embarcou numa ideia de que o Giordano Bruno era um mago e que ele sabia magia, ele queria aprender magia. E Giordano Bruno se recusa, fala com ele, não, eu não sou mago, eu tenho uma memória prodigiosa, eu posso te ensinar a melhorar a sua memória. Dizem, né, que esse ricaço ele fica com raiva do Giordano Bruno porque ele considera que Giordano Bruno o está enganando, tá? Pelo menos essa é a versão que passou para a história. Então ele entrega Giordano Bruno para a Inquisição. Vejam, Giordano Bruno já tinha fugido de Roma, né, passeou pela Europa e agora ele cai na bobagem de ir para Veneza, a Inquisição crau, pega ele lá em Veneza. Então, ele conversa com os inquisidores de Veneza e tal, papapá, discute daqui e dali, e ele negocia uma carta de abjuração. O que significava isso? Que ele escreveu uma carta dizendo que as coisas que ele falou eram bobagem, não acredita em mim não, aquilo tudo é teoria e tal, e vou embora. Acontece, desculpe, acontece que o pessoal de Roma estava de olho nele. Quem? Os jesuítas. Aqueles que estavam na Inquisição de cima, lá no Colégio Romano, né? O topo da Inquisição. Eles mandam um aviso ao pessoal de Veneza, não deixa ele embora não, traz aqui para Roma, traz aqui para nós. E ele vai preso, vai ficar 7 anos preso em Roma. Tá? 7 anos em debate com os inquisidores, sendo torturado, né? Uma prisão imunda lá, eles, né, tentam destruí-lo de todos os jeitos. Ele chega a assinar uma primeira abjuração, aí ele faz uma abjuração longa, cheia de meandros, e os jesuítas de olho nele falam, não, senhor, essa abjuração aí não está suficiente, não. Você está nos enganando, você está voltando às suas ideias antigas. Eles leram tudo que o Giordano Bruno escreveu. Até que chega um momento que ele fala, olha, façam o que quiserem comigo, tá bem? Porque eu não vou abjurar mais. Tudo que eu escrevi é verdade, é o que eu acredito, né? E vocês façam o que quiserem comigo. E o resultado, né? Eu vou ler aqui um pedacinho do nosso livro, né? Está lá na página do nosso livro, como eu apresento Giordano Bruno no início. Então, capítulo 6 do nosso livro. Roma, madrugada de quinta-feira, 17 de fevereiro de 1600. Uma pequena multidão composta de guardas, religiosos e curiosos
escolta um monge esquálido, de pequena estatura, até a praça do mercado. Amarram-no a um poste no centro da praça e aproximam uma imagem de Cristo, do seu rosto, gesto de benevolência da igreja, a última possibilidade de reconciliação para a alma do condenado. Impedido de falar pelo ferro com o qual atravessaram sua língua, ele recusa a oferta, virando o rosto. Os encarregados rodeiam o poste com farta quantidade de lenha e o carrasco acende a fogueira. Em nome da igreja, depois de um processo que durou 7 anos, a autoridade civil reduziu a cinzas um dos italianos mais brilhantes daquele tempo. Talvez o italiano mais brilhante de todos os tempos. Enfim, né? A Inquisição comandada, isso é importante, porque esse cara vai aparecer de novo, pelo cardeal Bellarmino, ele era o chefe da Inquisição, condena Giordano Bruno à morte. Bom, né? É uma coisa meio estranha, mas a igreja não tinha lá os seus carrascos, não era a igreja que executava, era entregue à autoridade civil, à polícia, vamos dizer assim, né? De Roma. Então, a autoridade civil, eles se encarregaram de queimá-lo, tá? E aí, vamos àquela imagem que eu apresentei lá para vocês, ó, aquela fotografia, né? Tem ali uma estátua em Roma, né, na Praça do Mercado das Flores, uma estátua de Giordano Bruno, tá? Por quê? Teve uma época que a Itália foi unificada e se transformou numa república, como ela é hoje. Então, isso para eles foi revolucionário, e inclusive uma época em que separaram o Vaticano para cá, a Itália para lá. Não queremos saber do Vaticano mandando a Itália, né? E aí, nessa época, uma turma da maçonaria, para poder, né, marcar essa separação com a igreja, resolve fazer uma estátua de Giordano Bruno. E ele virado para onde predominava o sol, porque ele tinha uma adoração ao sol, vamos dizer assim. O Papa da época reclamou, e então viraram ele para o Vaticano. Então, aquela estátua de Giordano Bruno, de 1700 e alguma coisa, está lá até hoje. Né? É uma estátua que representa uma revolução no pensamento dentro da Itália, um rompimento com a igreja. E lá está o nosso personagem, aí, o Giordano Bruno. Tá? Então, voltando lá, né? Nós falamos de dois personagens importantes, nós falamos de Copérnico, de Giordano Bruno, naquela época efervescente. Então, nós vimos aí também, com essa nossa história, que o atomismo, assim como o copernicanismo, o atomismo acompanhou este movimento, né, de espalhamento de ideias pela Europa. Então, nós vimos que aquele livro sobre o atomismo, De Rerum Natura, ele foi recuperado em 1417. Então, aí nós vemos em 1600 um sujeito sendo condenado e queimado aí pela igreja. Na época, outros pensadores também estavam presos. Um deles, muito falado, que escrevia muito, é o Campanella. Estava preso, era um multi-herege, preso lá nas masmorras da igreja. Né? E, naquela época, o nosso próximo personagem, o Galileu, ele tinha 36 anos, se eu não me engano, o Galileu. E o Kepler, que agora os nossos dois próximos personagens super importantes, Galileu e Kepler, também era vivo nessa época. O Kepler tinha 27 anos. O Kepler vivia lá do lado da Alemanha, né? Era luterano, e o Galileu vivia ali na Itália. Inclusive, dizem que Galileu chegou a conhecer e conviver com o Giordano Bruno, coisa que o Galileu escondeu da vida dele, correu disso, jogou para debaixo do tapete, porque, né, não fazia sentido para ele ter amizade com um condenado ali, um queimado vivo. Né? Galileu conseguiu, assim, escorregando e se mantendo dentro da igreja, também vai ser condenado lá na frente, mas por outros motivos. O motivo até que vai ser o mesmo, vai ser atomismo, a acusação vai ser a mesma, mas ele não vai ser queimado, tá? Isso é uma coisa bem interessante que a gente vai falar na próxima aula, tá?
Mas o Giordano Bruno, ele se expõe, né, a ponto de dizer, me matem, mas eu vou manter minhas ideias, tá? E aí ele vai ser queimado, que é uma coisa, né, para nós, bastante, né, mexe comigo por dentro, né? Como é que eu vou entender um cara aceitar isso, essa morte horrível, né? Em nome da sua liberdade de pensar. O Galileu, ao longo da história dele, ele vai ser um dos caras que vai dar muita força para o copernicanismo, com coisas bastante concretas que nós vamos ver, mas ao mesmo tempo ele vai tentando debater com a igreja, tentando ver se ele consegue dobrar um pouco, uma vez que os jesuítas eram caras que pensavam bem, e ele tenta argumentar. O Galileu vai tentar argumentar chamando, né, o pessoal da Inquisição, os jesuítas, para um outro tipo de mentalidade. Vamos pensar o seguinte: olha, a Bíblia é que está certa em tudo, tá? A Bíblia, a verdade última de todas as coisas está na Bíblia. Ok, o Galileu vai concordar com isso, porque ele é católico, cristão, etc. Mas, né, se por exemplo, e na época havia essa fala, a partir de um texto lá do Antigo Testamento, se por exemplo, né, lá no Antigo Testamento está dizendo, no texto lá, né, parece que no Josué, Josué está no meio de uma guerra e ele precisa de mais tempo para vencer a guerra. E naquela época, quando era de noite, todo mundo voltava para casa, não continuava a batalha, voltava para os seus acampamentos, né? Porque senão você ia matar o seu companheiro. Então, lutava até não dar mais para enxergar. E o Josué precisava de mais tempo para lutar, porque ele ia ganhar a batalha. Então, Deus, no Antigo Testamento, Deus para o sol para o dia durar mais, e aí o Josué ganha a batalha. E aí a ideia é que se, né, Deus parou o sol, é porque é o sol que girava em torno da Terra, o sol que estava movendo, e não a Terra. Então esse era um argumento. Mas Galileu estava na luta para mostrar que a Terra que se movimentava. E ele queria mostrar isso com argumentos não só teóricos, como o Giordano Bruno, mas com argumentos empíricos. Então nós vamos ver que ele vai pegar uma luneta e apontar a luneta para o sol, para o céu. E como ele vai ver um monte de coisas que não estavam previstas na teoria aristotélica, ele vai defender, então, né, que ali estavam pelo menos indícios muito claros de que Aristóteles não estava correto, tá? Então, qual que é a luta do Galileu com a igreja? No seguinte sentido, a Bíblia está certa, isso é palavras do Galileu, a Bíblia está completamente correta. Mas, se nós descobrimos uma coisa que aparentemente contraria o que está na Bíblia, então isso é um convite para que os teólogos repensem a sua interpretação da Bíblia. Não é a Bíblia que está errada, é a interpretação da Bíblia que está errada. Está vendo a posição do Galileu? Quer dizer, na verdade, ele está colocando, né, a ciência na frente da Bíblia. Está vendo? Ele está falando, ó, se a ciência descobriu uma coisa, essa coisa não está na Bíblia, ou está contra a Bíblia, nós temos que reinterpretar a Bíblia, que a Bíblia é que está certa. Mas não é dizer que a ciência está errada por causa da autoridade da Bíblia. Essa vai ser a luta do Galileu. E ele vai perder essa luta. Então, esse é o tema da aula que vai vir na próxima semana.